Olá, 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 seja bem-vindo a mais um programa do Justiça Certa. Eu sou Diego Barbosa e hoje eu estou aqui com nossos especialistas, você já conhece, Dr. Queiroz, Dr. Ian. Nós vamos trazer aqui um debate sobre, na realidade a gente vai fazer hoje mais um pergunta e respostas sobre um tema muito interessante, seguro prestamista. O que você precisa saber antes de contratá-lo? Se der para não contratá-lo, né? Hoje a gente vai descobrir como fazer com esse produto, doutor Queiroz. Se é que é um produto, né? Mas vamos lá então. Roda a vinheta aí que a gente já vai começar. Vamos lá então, vamos começar mais um episódio do nosso Justiça Certa. Esse é o episódio 8, tá? Caso você tenha perdido algum, não esquece não, aqui no canal você ativa o lembrete para ficar sempre antenado, recebendo em primeira mão todos os episódios que vai saindo para você. E caso você não tenha visto o último, corre aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e clica aqui no último, no episódio 7, tá? Olha só, o tema foi muito forte. Os direitos dos servidores públicos super endividados. Sim, tem direitos e você precisa saber quais são eles. Mas hoje eu tô aqui com os nossos especialistas, a gente vai falar de um tema muito interessante. Seja bem-vindo, doutor Queiroz. Obrigado, bem-vindo a todos. Diego, obrigado aí para mais um programa, mais um podcast. E vocês ouvintes, espero que possam gostar desse mais um das abusividades que nós temos que discutir em relação ao pobre coitado do consumidor. É verdade, é verdade. A gente está sempre aqui trazendo, né, informação para você realmente quebrar essas correntes. Não é isso, doutor Ian? Seja bem-vindo. Com certeza, obrigado, Diego. A você ouvinte também. Hoje vamos falar sobre um tema muito corriqueiro. Muitas pessoas acham que o seguro prestamista é a medida que se impõe numa operação, tá lá, se o banco colocou, tá tudo certo. Então a gente vai desmistificar um pouco aqui essa prática do banco e vamos chegar a uma conclusão no final do podcast, Diego, se é uma prática espúria ou não. Vamos descobrir. Vamos Isso daí. descobrir. Mas vamos começar então, olha só, eu vou para a primeira pergunta. E é o seguro prestamista de verdade na visão do banco? Olha, é um produto. Seguro é importante. Vamos falar o seguinte: é importante as pessoas contratarem um seguro? Sim. É muito importante as pessoas terem um seguro de vida. A questão toda que nós estamos tratando aqui é em relação da abusividade em exigir o seguro em operações de crédito. Você fazer uma operação casada, você exigir que se faça. Se não fizer o seguro, não faz a operação, não é liberada a operação. Porque em si, seguro é muito positivo. Eu recomendo às pessoas contratarem seguro. É uma forma do banco ganhar dinheiro? Não, é uma forma do banco te disponibilizar um produto e lhe garantirá, no caso de um eventual falecimento, acidente, muitas vezes tem coberturas para isso, numa invalidez, numa morte. Então, tem toda uma programação que atende bem. Porém, a prática que está se voltando para esse seguro é no sentido de quê? De ganhar dinheiro em cima daquele que está super endividado. Isso é péssimo, isso é absurdo, que nós não podemos permitir. Essa prática do banco em fazer operações casadas do seguro prestamista com as operações de crédito. Entendi. Eu vou já logo assim partir para a segunda. Uma vez que é um produto, né? E o empréstimo, um consignado, qualquer outra coisa, é outro produto. São produtos totalmente diferentes. E aí que tá a ligação do negócio, né, doutor Ian? É o quê? Forçar a compra do produto casado. Aí vem a pergunta: isso pode? É um problema porque, na maioria das vezes, para não dizer absolutamente todas, Diego, o consumidor, o tomador de empréstimo, seja ele seletista, servidor público, ele está numa situação de vulnerabilidade extrema, porque ele está precisando do dinheiro. Então, ele está precisando do dinheiro.
E aí o gerente ou o funcionário do banco chega para ele, olha, eu tenho essa opção A com o seguro prestamista, vamos admitir que é uma taxa de 1,20%. E ele coloca uma outra opção para ele sem o seguro prestamista com juros muito mais altos, 1,70, 1,80. Né? Então a pessoa que está necessitando do crédito, seja ela qual for a necessidade ou a finalidade da tomada desse empréstimo, ela fica numa situação no beco sem saída. Ela prefere se submeter a essa prática de venda casada, pegar uma operação, anuir do jeito que ela está, com juros menor, por meio do seguro prestamista, e se submeter a essa prática. E complementando, Toian, bem, olha só como é que é a situação. Quando você está fazendo consignado, as operações de empréstimo consignado são juros, vamos dizer assim, inferiores ao praticado no mercado. Por conta de quê? Por conta justamente da garantia de receber, que é o contra-cheque do servidor. Então o banco tem o quê? Praticamente risco zero. Ele tem um risco zero, então não haveria necessidade dele fazer uma composição de taxa com seguro e sem seguro. Ele está dizendo, olha, o seguro é a garantia que você está dando para o contrato de empréstimo. Não, a garantia é do recebimento, que ele vai receber ali do contra-cheque. E o risco é zero. Agora, e além disso, a fonte que o banco capta o dinheiro para emprestar para o consumidor é do próprio consumidor, que é do INSS, é do FGTS. Então, a garantia já está aí, que é o próprio contra-cheque. Então, você vê que é uma disparidade e é uma prática ilegal mesmo, porque quando ele oferta uma taxa de juros menor com seguro e uma taxa maior sem o seguro, ele está forçando, ele está fazendo com que uma coerção psicológica para que se faça com a aquisição do seguro. Não, e eu tava até confidenciando aqui pro Dr. Queiroz agora há pouco, que é justamente isso. Eu fui fazer uma simulação no Pronamp, né? Que já tem as suas taxas até altíssimas, né? E tava lá, realmente, parcela com seguro bem abaixo do que a parcela sem o seguro. E o duro é isso, né? É uma coisa que você olha e fala, como eu não vou contratar o seguro? E o Pronamp seria um incentivo, né? Que era para ser um incentivo. Um programa de incentivo. Empreendedor. Não é verdade? Para o microempreendedor. Então você vê que eles não perdoam ninguém. Não perdoa o pensionista, não perdoa o servidor público, não perdoa o microempresário, o MEI, não perdoa ninguém. Ninguém. Essa prática de abusiva se tornou uma prática, vamos dizer assim, seria normal. Comum, né? Comum. Lamentavelmente, o que não pode ser. Eu falo muito disso, né? Nem sempre o que é comum é legal. E a gente tem isso por cultura nossa de tipo, já tá feito mesmo, vamos pra frente. E pasme, tem juízes, desembargadores, servidores do judiciário, que muitas vezes aqueles assessores que fazem até as sentenças, né? Eles acham que é normal. Não, eu tenho que fazer o seguro, porque se eu não fizer o seguro, não vai sair o empréstimo, né? E isso, eles sabem que a operação casada é ilegal. Código Consumidor proíbe essa prática. Mas não é só o Código Consumidor, o STJ já, na súmula na 912, se eu não me engano, já definiu que é ilegal a operação casada, venda casada. Então não é uma coisa que você tem que assumir e aceitar. Mas as pessoas, servidores principalmente, né, os pensionistas, se sentem tão acuados, Diego, tão acuados, tão necessitados, com seus salários achatados, certo? E as coisas só subindo, e ele precisando de levar alimento para sua casa, cumprir com o colégio do seu filho que está lá atrasado, com o condomínio que precisa de cumprir. Então ele acaba submetendo a isso. Aceitando literalmente, né? É uma coisa que realmente é muito ruim. Mais pra frente nós vamos chegar na pergunta que eu quero fazer, que é justamente assim, já que é ilegal, o que a gente pode fazer? Mas antes disso, vamos continuar nessa linha ainda para entender realmente o seguro prestamista. Não sei se vocês já assistiram os episódios anteriores. O Dr. Queiroz já trabalhou, né, Dr. Queiroz, em banco. Entende a mecânica por trás do que realmente os bancos têm de interesse em lançar esses produtos e fazer esses produtos realmente uma máquina de fazer dinheiro.
São bilhões. Eu só quero fazer uma retificação que eu falei, a súmula 912 é o tema 972. Ok. Tema 972 que o STJ já pacificou o entendimento que a operação casada com seguro é ilegal. E o banco tem que devolver ao dobro. Maravilha. Inclusive, nós O temos dobro. uma ação aí, né, O Ian? dobro. O dobro. Então, mas voltando à sua pergunta, você quer falar alguma coisa? Ian? Não, só uma peculiaridade também, ainda nessa linha que é abusivo, o seguro prestamista, eu vou abordar em um dos nossos episódios aqui do Certo, e tem uma peculiaridade que poucas pessoas enxergam, né? Que é uma maracutaia que o banco coloca dentro da operação de seguro, e o BRB é o que é mais nítido ainda. No valor da operação, é um quadradinho ali dentro da operação. Então ele discrimina o valor que a pessoa quer tomar, o IOF, que é devido, que é o imposto da operação, o prazo delimita. E ele coloca o valor do prestamista. Só que o que chama atenção é que o valor do seguro prestamista ele compõe o valor da operação. E o que isso significa? Para você que não está entendendo onde eu quero chegar. O valor do seguro prestamista, por compor o valor da operação, significa que os juros da operação Contando os impostos? incide sobre o seguro prestamista. Ou seja, juros remuneratórios sobre o valor do seguro, como o Dr. Carlos falou nisso da gravação, à vista. Ao invés da pessoa pagar mensal a par, que seja por um boleto ou uma cobrança individualizada do banco, é pago à vista no momento que você assina a tomada do empréstimo. Ou seja, é uma maneira ilícita que o banco ganha dinheiro. Não, é um dinheiro extra. E vou dizer para você, tem outra coisa. É muito importante que isso aqui é a utilidade pública, tá? Não vamos falar agora, é utilidade pública para todos os senhores magistrados, desembargadores, ministros, advogados, promotores e o cidadão em comum. Entender o seguinte, quando o consumidor comprou, mesmo ilegalmente, assumiu aquela conta, aquela empréstimo, e tem um seguro prestamista, o seu ente venha a falecer, o servidor venha a falecer, mesmo aquelas que ele estava atrasado, por exemplo, fez um CDC, Sim. fez um ou dois CDC, fez um seguro, certo? Ali vinculado, pagou à vista. Mas acabou por uma razão ou outra, ele não teve dinheiro para pagar, ou ele transferiu a conta dele para outro banco, e naquele banco atrasou e o banco está executando, vai executar, ele vem a falecer, ele tem direito a receber o seguro. A família tem direito a receber o seguro Interessante. correspondente, porque o que acontece? Ele pagou o seguro à vista. Pagou à vista, verdade. Não importa se ele não pagou mais essa prestação. Porque são entes diferentes. Seguradora e o banco são entes diferentes. E o seguro é para isso. E aí o que acontece? O banco jamais vai falar, olha, você falecido, venha cá que você tem um dinheiro para receber aqui ou a quitação daquele empréstimo. Então, atento a isso, porque está acontecendo, as pessoas estão falecendo ou por morte acidental ou por morte natural, Sim. Perfeito? E tem as operações, a família não deixa de ver isso, desconhece isso. Muitas vezes o advogado que vai fazer o inventário, o advogado que está lá defendendo, não tem esse conhecimento, vai atrás, verifique se tem um seguro, mesmo ilegal, ele vai ter que ser reparado a receber o prêmio que é o seguro. Não, isso é muito forte. Isso, assim, realmente é muito forte. Eu vou até pegar mais um ponto nisso. Beleza, tem um caso desse na família. Eu vou até o banco solicitar? Exatamente. Leva a certidão de óbito e comunica. E no inventário comunica para o juiz. No inventário que tem o seguro, certo? Seguro tal, do banco tal. E que já foi feito o requerimento para o quê? Para a cobertura. Quase sempre, tá? Não vou dizer que é sempre, porque seria cada generalizar. caso, Mas na maioria os bancos não fornecem a pólice. Ele não sabe quais são ali os benefícios, porque ele não recebeu isso do banco. Então você pode requerer isso, a cópia da apólice, e lá vai estar todos os benefícios, quais as garantias que ele tenha por cobertura naquele contrato. Muito bom, ó. Você que está assistindo, se tiver algum caso desse e queira nossa ajuda, não esquece de comentar aqui embaixo.
tá? Alguém do nosso time vai entrar em contato contigo aí para te E se ajudar nessa você jornada. tem dificuldade e houve um caso desse falecimento e tem dúvida se houve, vem aqui. Venha que nós vamos observar e se tiver instar o banco, a seguradora, né, para a pólice e verificar se tem algum crédito em razão do falecimento, nós fazemos isso. Muito importante. Duas coisas, então, olha só. Só num curto espaço de tempo. Recapitulando, né? Cobrança indevida em cima de uma operação onde ele está cobrando o seguro em cima do imposto. E eu achei um absurdo isso. Lembrando que o seguro é um serviço, né? Exato. E é um fundamento básico. Juros é para remunerar capital e ele cobra os juros sobre o serviço. Ou seja, ele, Caramba, é um negócio. Não tem limite. ele modifica a finalidade dos juros para ganhar mais dinheiro em cima do tomador de empréstimo e aumentando o endividamento dele. Caramba, parece pouco. Mas se você pensar, você que está assistindo, ele faz isso em milhares de pessoas. Esse pouquinho vira milhões em dinheiro. E eu vou dizer o seguinte, os abusos que os bancos estão cometendo, bancos e correspondentes, tá, bancários, tá? Em cima do servidor público e dos aposentados, se realmente for levantar tudo isso, o que nós estamos querendo mostrar, esse escândalo que teve agora no INSS de 6 bilhões é fichinha, é nada, é um grãozinho nada. É um copo da água no mar. É muito pouco diante de tudo que é feito em cima do que está pagando ilegalmente, do que está cobrando ilegalmente, dos débitos que são feitos ilegalmente, de operações que são feitas no próprio coitado dos velhinhos, que são do INSS, que os bancos correspondentes, ou os bancos correspondentes não, né? Os agentes correspondentes que representam os bancos, seja fintech ou não, certo? Fazem cobranças que eles mesmos nem sabem do que são feitos. Está pagando ali como debitando no contra-cheque, ou no olerite, ou na relação do aposentado, que eles nem sabem. Só para você ter uma ideia, você que está assistindo, o que o Dr. Queiroz está falando é o seguinte. Imagina você, olha, tipo assim, 5 pessoas no seu lado direito e 5 pessoas no seu lado esquerdo. Quem não tem conta em banco? 1, 2. Agora você multiplica isso para a população do Brasil. Quem não tem conta em banco? Aí você começa a imaginar que essa ação é feita praticamente para todo mundo que tem conta. Todos. Em algum momento a pessoa passou por isso. Seja ela servidor público, seja ela empresário, seja ela a pessoa física, seja ela o MEI. Então, fazendo uma comparação. No problema do INSS, falando-se de um rombo de 6 bi, né? Mas para nem sei quantas ações tem. Se você pensar nesse cálculo de 120 milhões de brasileiros, mais ou menos 80 milhões têm conta em banco. E todos eles passaram por isso. Querendo ou não querendo. Se quitou, se não quitou, passou por isso. Aí faz isso vezes em cima do lucro do banco. É fichinha. Fichinha. INSS é fichinha. Fichinha. E aí vem a pergunta. Irregularmente, Queiroz? Irregularmente. Caramba. E vou dizer mais para você. Não é uma lei que proíbe os bancos fazer isso, fazer aquilo, ou permite. Isso é uma prática. E o que nós queremos? Se você me perguntar para mim, os servidores que buscam um escritório para defender, certo? Buscar um juízo, a proteção do direito dele, eles pedem para pagar ou não pagar. Eu digo para você, 100% pedem. Quero pagar, doutor. Quero pagar. Eu não estou negando pagar. Mas eu quero pagar, mas pelo menos sobreviver. Dar condições mínimas para minha família, para sobreviver. Porque hoje eu estou totalmente comprometido com os meus empréstimos consignados em olerite e consignado em conta salário, conta corrente. Então, essa é uma dificuldade que nós estamos enfrentando, de que você tem o próprio devedor querendo pagar e tendo dificuldades para isso, para encontrar o mecanismo mais fácil, mais correto para pagar a sua dívida. E o escritório, ele quer justamente esse acordo, né, Queiroz? O escritório, ele quer realmente fazer o quê? Ele não quer calote. Ele não quer que a pessoa deixe de pagar. Exatamente isso. Todos que entram querem pagar. Agora, por que tem que entrar na justiça? Porque
você fazer um acordo para pagando, tá no seu contra-cheque, tá lá na sua Se conta, você tiver tá em pagando, dia- tiver em dia, o banco não faz acordo com você. Ele não vai estender o prazo do contrato. A maioria que faz é o seguinte, se ele quer estender seu prazo de contrato, ele fala assim, vamos renovar, vamos fazer aqui, e vamos dar um balão aqui, ou vamos fazer o seguinte, qual é o nome mesmo que eles falam? Parcela balão, Não, né? sem ser a parcela balão, aquele também que é aquele plus que eles colocam. O troco. O troco. Eu vou fazer a operação e vou fazer um troco para você ainda. Você vai levar uma graninha. Uma graninha ainda, certo? E joga mais seguro novamente. É outra operação? Não, e veja, outra operação, joga o seguro, cancela aquele, baixa aquele contrato anterior e faz um novo contrato, até quando dá com 90, 120 dias, 140 dias, então reduziu mais a sua parcela, beleza? Mas só que tem um problema. Levou 10 anos da sua vida. Não. Aquele seguro que você fez naquela operação anterior, você pagou à vista. Ele te devolveu o seguro? Verdade, ele não. Esqueceu, morreu. Cadê o seguro? O seguro foi pelo contrato todo. Então ele já botou no bolso daquilo e faz de conta que não Nunca existiu. tem nada. Fecha os olhos. Caramba. Mas essa ainda. Exatamente. Então aí ele faz outro seguro. E o seguro que ele pagou por 70 meses lá, que só usou 3 anos. Os outros 4 anos, outros 5 anos. Queiroz do céu, eu tô pasmo aqui. Exatamente. E ninguém fala nada Ninguém disso. fala nada. Todo mundo caladinho. E aí isso nós estamos trazendo para o judiciário tomar conhecimento disso. O judiciário tem que ter empatia com a causa. Tem que observar com tranquilidade. O servidor está propondo as ações para discutir, ele não quer deixar de pagar. Ele quer que seja definido o parâmetro da margem consignável, se o contrato que ele fez, se ele tomou muito contrato, se ele fez muito empréstimos, certo? Tem duas questões aqui. Desculpa, perdão. Primeiro, ele tomou empréstimo, liberadamente. Sim. Segundo, o banco... Desculpa. Agora dá a aguinha. O banco tinha que ter crédito responsável. Crédito responsável. Nós estamos que eles falando não agora praticam. em crédito responsável. A responsabilidade igual. O banco não pode emprestar para um servidor que está ali tomado em 80% da sua Renda, né? renda. Então, Em 100% da sua renda. Tem casos aqui no escritório que está 400%. 400? 400%. E complementando aqui, além da prática do crédito responsável, que é um direito básico, está na legislação, né, inciso 11º e 12º do artigo 6º do Código do Consumidor, e existe aqui também uma questão subjetiva dentro da prática do crédito responsável, que é um dever de aconselhamento da instituição financeira. Então, para que o banco ele quer incutir a todo vapor o seguro prestamista, como colocamos aqui no início da gravação, se a operação no consignado em si já é de extrema segurança ao banco, porque o débito é acreditado diretamente no contra-cheque da pessoa, com seus postos de renda, a seguridade social, então não é justificável essa prática. Só que, como colocamos, é tão comum ver isso que as pessoas acham que é normal, que tá tudo certo. Só que quando vai esmiuçar especificamente, tendo ponto de vista contratual, o que é legal, o que não é, a gente vê que é uma grande fonte de renda que o banco vem arrecadando disso. Há muitos anos, E a vida não toda, devolve quando há a operação, porque ele poderia tão somente dilatar o prazo, mas ele não faz isso, ele faz uma nova operação em book seguro e cobra mais juros. Então é uma bola de neve que a pessoa não consegue sair. E aí que entra mais uma vez essa prática subjetiva, inclusive tem acórdão disso, a sexta turma civil do tribunal que fala sobre o dever de aconselhamento, ou seja, a pessoa está ali pedindo um empréstimo, o banco tem que ter o bom senso, o operador bancário ali, de aconselhar, ou seja, olha, não é melhor você tomar esse tipo de empréstimo, veja bem, vou indicar aqui um planejador financeiro,
Você mais sensato que vou comprar um juros mais ameno, mas não. É tudo um paladar desenfreado de querer ganhar produto. dinheiro às custas de uma pessoa que está super endividada. É um produto. Exatamente. Nós temos que falar o seguinte: se fala muito no judiciário da conscientização e o planejamento, né, do que o consumidor, o servidor público que quer fazer um empréstimo, que ele tem que ter isso, essa consciência, né, e um planejamento e cautela, né, em tomar o recurso. Mas isso se aplica também ao banco. O banco tem que ter consciência e tem que ter o planejamento e cautela ao emprestar o dinheiro quando ele observa que aquele consumidor, aquele cliente, já tomou vários empréstimos e está praticamente tomando grande parte dos seus salários. Agora, aí fala, ele não é responsável por isso? A lei impôs isso ao banco. Agora, é uma prática? Não. Não é uma prática. E o judiciário tem que ajudar para que os bancos mudem essa prática lesiva e que ela contribui para o empobrecimento do servidor público, do cidadão como um todo. Eu falo empobrecimento e morte. Porque quando você mata a capacidade do ser humano de gerar receita para sobrevivência, não tem muito o que fazer. Mas vamos lá. Eu tô aqui ainda processando as coisas escondidas que eu não sabia, que vocês estão revelando, tá desacortinando literalmente, jogando luz em cima do negócio que eu mesmo fiz muitos empréstimos nessa minha vida. E olha, eu queria rever todos agora, viu? Falar a verdade. Todos os contratos que eu fiz, porque é verdade. Todos eles tinham seguro. Compra casada. Fechava um, abria outro. Nada. Eu acho que nunca vi o banco falar assim, não, ó, você tem um dinheirinho aqui que eu tenho que devolver pra você. Eu nunca vi isso. Nem pra mim. Eu acho que nunca conheci ninguém, falar a verdade, que tenha falado assim, não, mas o banco me devolveu lá um negócio que eu nunca vi isso, falar a verdade. E você tem ação judicial. E você tem uma outra questão aí, que é quando vende a casada, aquelas capitalizações e também título de capitalização e consórcio. Consórcio. Aí o que acontece? Você faz o consórcio e tudo mais, aí você descobre você descobriu que você fez um consórcio e que você pode cancelar o consórcio. Eu fiz lá com o gerente, ele me forçou para fazer a recomposição, condicionou, e aí assinei lá um consórcio, né? Ele tem lá, bater a meta dele, né? Assinei uns consórcios lá e tudo mais. Aí ele descobre que pode ir lá cancelar. Só que o consórcio, quando você cancela, no final, as parcelas que você pagou, deduzido uma taxa que eles têm lá de cancelamento, tem que ser devolvida para você. Quem conseguiu já recuperar? Quem é que está acompanhando isso, que foi devolvido para você, que entrou um dinheiro lá que você não sabia o que era? Quem devolve? E é para devolver. O que é feito com esse dinheiro? Porque esse dinheiro fica lá na administração do consórcio em favor dessa pessoa. E aí? É a pergunta. O que estão fazendo com esse dinheiro? Esse consorciado que cancelou por motivos outros, que está endividado e não pode mais pagar, mas pagou 1 ano, 2 anos, não foi contemplado e encerrou o pagamento. E no final daquele grupo, devolveram para ele, devolveram para a conta dele. Nunca ouvi falar ninguém. Eu gostaria que alguém, comenta para nós. Comenta para nós se você recebeu alguma vez. Conhece alguém, pelo menos? Que... Você, não aquele que perseguiu, ficou lá atrás, né? Que entrou no judicial, ou aquele que foi lá administrativamente, ficou lá em cima do banco. Quero saber aquele que nem lembrava mais, certo? E que recebeu o dinheiro. Depois, 3 anos depois, que era 2 anos depois, entrou um crédito na sua conta e falou assim, mas o que é isso? Chegou lá, não, aquele consórcio cancelou lá, ó, aquele plano de capitalização que o senhor cancelou lá, chegou o dinheiro aqui hoje. E é uma loucura, né? Se você financia um carro, fica devendo o carro, você devolve o carro, você fica devendo ainda depois que você devolver o carro, essa dívida não caduca nunca. Porque ele sai revendendo essa dívida para um monte de gente, né? Exatamente. E aí, daqui, 10 anos, tem alguém ligando pra você ainda, falando que tem uma dívida do banco tal ainda. É uns negócios muito loucos. Olha,
Tô aqui. Mas, Me coçando, falar a verdade. mas falar em financiamento de carro, algumas coisas melhoraram, certo? Algumas coisas melhoraram. O banco começou a devolver, você devolve o veículo, o banco vai e não te cobra mais, amigavelmente, Menos né? mal. Amigavelmente. Mas por que que ele fez isso? Que é bonzinho? Não, tem um porquê. Não, tem um porquê. Aquilo que você não pagou, ele lança como prejuízo. Ele deduz 38% no imposto de vida dele, certo? Ele pega aquele carro e vai e passa para outro, que o banco não vai ficar com o carro. Não. Então ele passa para alguém esse carro, certo? Esse alguém vai receber o carro, vamos colocar que o banco não quer fazer mais o recibo, ele vende por R$1, 1% da dívida. Né? Difícil, mas Aí vamos colocar, vai- ele ganha. Aí quando o cidadão vende lá, que ele vai vender para uma agência, Um ou revendedor. uma revendedora que tá com ele, não só com seguro, com financiamento que foi ele. Então ele vai vender para outro e vai financiar o carro com o banco. Então o banco vai financiar novamente aquele veículo, que ele já ganhou dinheiro e vai ganhar na taxa e vai ganhar no seguro. Parcelas paga do primeiro comprador, o veículo que ele vendeu, depois no novo financiamento. Exatamente. O banco é uma E, máquina o desconto do prejuízo que você deu. Ah, é? no E ele imposto abate de imposto de renda. Exatamente. Quer dizer, um produto, ele consegue ter 300% E nunca perde. e nunca perde. Nunca perde. Olha... Ó, eu tô até com raiva. Agora eu quero saber o que dá pra fazer, Queiroz. O que dá pra fazer de verdade? Vamos lá. Partindo dessa linha, a gente falou bastante, né? O que é o seguro, como que o banco realmente usa as práticas, né, para usar esse seguro para ganhar dinheiro de maneira ilícita. Agora a gente vai cair para a linha, beleza? Como identificar isso e como regular isso de uma maneira que, tipo assim, identificar que houve essa irregularidade e como eu consigo reaver esse dinheiro? Certo. E em que momento, né? Antes do passar essa pergunta para o doutor Ian, vou dizer, veio à minha mente aqui uma orientação. Há muitos correntistas que acabam, antes mesmo de tomar um empréstimo, ele faz um seguro de vida. Sim. Aquele pingadinho lá, R$100, cento e poucos reais, que ele vem lá debitando muitos anos, fazendo o seu seguro de vida, renovando cada ano. Né? Ou foi apresentado para o banco, o gerente, ou ele mesmo falou, não, quero fazer um seguro aqui, quero colocar minha mulher como beneficiária, quer fazer o nome da minha mulher, eu como beneficiário, né? E acaba fazendo esse seguro e vem muitos anos fazendo esse seguro. Quando o gerente, você for fazer um empréstimo, ele disser, tem que fazer o seguro, fala para ele, não, eu já tenho um seguro no banco. Eu já tenho um seguro. Para que eu vou fazer outro seguro se eu já tenho um seguro no banco? Boa. Então você que tem seguro, não se submeta e fala assim, eu já tenho um seguro no banco. Inteligente. Isso é uma ação inteligente. Porque o seguro de vida cobriria qualquer coisa. Né? Qualquer coisa. Ele fez o seguro espontaneamente para outras obrigações dele, para a esposa para ele, ou ele próprio, né? Colocou os filhos como dependentes. Já está contemplado. Está contemplado. Na segurança. Com certeza. Maravilha. Então vamos lá aí, doutor Ian. O que a gente faz? Como que a gente identifica isso? E aí já logo na sequência o que fazer a partir disso, né? O que eu tava pensando aqui quando vocês estavam conversando é o seguinte. O banco tem uma estrutura pessoal, jurídica muito grande, né? Então, assim, eu tenho certeza, o doutor Queiroz vai ter mais propriedade para comentar isso, mas existe um histórico, né? A relação do banco com o tomador de empréstimo, o cliente deve ter ali as projeções, estou seguro, meu doutor Queiroz vai confirmar. Então, existem direitos, como a inversão do ônus da prova, né? E também quando a gente fala sobre a facilitação dos direitos do consumidor, que é o artigo 47. Então, quando o consumidor se sente lesado e ele quer discutir isso no judiciário, primeiramente tem que ter uma análise, né? E aí é importante estar procurando um especialista na área, entra aqui no caso do escritório. E assim, BRB, o Banco do Brasil, eles facilitam muito nesse aspecto a análise porque é descarado, né? Tá um quadradinho ali dentro do contrato e ele fala, olha, o seguro prestamista, no valor de tanto, ele contempla tantos por cento da operação. Então, o banco poderia, por meio da inversão do ônus da prova, ser forçado nos autos, ele apresentar as projeções.
a fim do juiz ele delimitar, olha, realmente foi condicionado uma coação psicológica, né? Isso que é uma ideia, né? Assim como se sentindo lesado o consumidor, ele tem o jeito base da facilitação também ali do seu jeito, eu acabei de dizer isso, mas também agora me falou um pouco a memória, mas é a facilitação dos direitos e a interpretação de forma mais favorável. Né? Entendi. Então, assim, existem vários mecanismos para poder discutir isso. Agora, o grande problema é quando a gente vê, assim, um confronto quando se coloca a força obrigatória dos contratos, que ela é inerente no nosso ordenamento jurídico. Então, tem alguns operadores do direito, juízes, desembargadores, que são muito reticentes quando está assinado, portanto, pague. E há que se interpretar especificamente as nuances da situação. Então, nesse caso aqui dos consignados, é muito importante destacar isso, que o simples fato de haver os juros sobre o valor do seguro, além de caracterizar uma prática abusiva, tem que devolver tudo, e em dobro. Porque o artigo 42 do CDC, ele diz a repetição simples quando não há má fé, né, ou uma questão de cobrança injustificada. Entende? Então é muito sério isso, porque conduz o servidor público ao estado de superendividamento. Como o Dr. Cross vem chamando a atenção do judiciário nesse sentido, é muito importante uma análise sensível sobre esse aspecto. Porque fechar os olhos ou não querer interferir na relação contratual nesse sentido como eu posso dizer, um estímulo ao banco continuar tendo essa prática. Sim. E vou dizer o seguinte, é importante, algumas coisas no judiciário tá muito latente. O que é juro abusivo? O que seria o juro abusivo? Seria o juro que é cobrado com uma taxa excessivamente alta? Uma taxa excessivamente alta? Vamos deixa isso. É que me veio agora a cabeça. O agiota. O agiota ele era condenado por quê? Porque ele cobrava uma taxa abusiva ou porque ele era ilegal? Mas tudo bem, é só pra botar, né? Porque quando a gente fala de juros abusivos, o agiota hoje pratica os juros menor que banco. Isso, incrível que pareça, os banqueiros viraram agiota. Exato. Por conta de, não que são ilegais, é a prática de juros. Hoje, muitos agiotas cobram taxas muito inferiores ao próprio banco. As factories. Isso é uma aberração. É uma aberração. Uma aberração. É. Mas para você ver que os bancos passaram a praticar essas abusividades, por quê? Porque nós não temos o judiciário para dar resposta rápida. Por quê? Nós não temos um Ministério Público do Direito do Consumidor atuante. Por quê? Nós não temos um PROCON verdadeiramente atuante. Nós não temos os órgãos de controle, por exemplo, Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários, eles não têm essa atribuição de fiscalizar os bancos em relação à prática de juros, que são livres. O spread bancário no país não tem regulamentação. O spread bancário mundial não é mais que 2% ao ano. Mas no Brasil não tem regulamentação. É tudo solto. Não, e que média? A média deles. A média dos... Veja só, nós estamos falando de juros excessivamente alto. E desproporcional o quê? O que prejudica o consumidor. Agora, vamos lá. O que é desproporcional que prejudica o consumidor? Única desproporção que você pode observar, que alguns estão falando assim, ó, desproporção é do que a média das taxas de juros que são fixadas lá no Banco Central, essa seria a desproporção. Não, amigo. A desproporção é do que você, banco, pegou o recurso para emprestar ao cliente. Do que você está pagando e do que você está recebendo, cobrando. É essa a desproporção que se deve observar em detrimento ao consumidor. E não a desproporção de uma taxa de juros de média, porque existe um oligopólio. No oligopólio, como é que você vai fazer uma taxa justa média?
De forma alguma. Mas a forma desproporcional que deve ser observada é o quê? Do que o banco, aonde o banco pega o dinheiro para emprestar, o custo dele, da operação, e quanto ele está emprestando. Se ela é desproporcional, abusiva, aviltante, deve ser reduzido e deve se melhorar. Não, tem que ser, porque senão não tem jeito. Somos refém, mas aí a ideia é realmente a gente jogar luz sobre esse assunto para que a gente consiga criar, né, uma pequena onda de movimento para a gente poder mudar isso no nosso país, porque do jeito que está é realmente inaceitável, né? Será que nós vamos ter um deputado ou um senador que vai ter a consciência, vai dormir de noite e vai sonhar que está fazendo um trabalho para o povo brasileiro, para os servidores públicos, para o empresário, para o cidadão comum, comerciante? Será que ele vai pensar que, olha, nós temos que regular esse mercado dos banqueiros, ganhar de qualquer forma que não sem limite, manter um spread que no mundo sequer existe, nem se sonha lá fora? Será que isso não pode ser regulamentado? Será que os sindicatos dos servidores públicos vão ficar inertes em defender, em lançar essa bandeira em favor dos seus servidores públicos que estão sendo expropriados pela própria União, pelo próprio ente pagador? Será que os servidores do BRB, que são inclusive sócios do BRB, vão continuar a serem explorados, vilipendiados, porque escuta, tem um cara que morreu, ainda ficou a dívida, Não, e aquela dívida absurda, e vai cobrar do que dos herdeiros, né? Então, você tem a noção de quanta coisa que eu gostaria que ver os deputados federais, os senadores, que pudessem ser sensíveis a isso, e dar um basta. Não estamos dizendo aqui que o banco não tem que ganhar dinheiro. Banqueiro tem que ganhar dinheiro. Banqueiro sempre, todos os bancos têm que ter lucro. Banco estatal tem que ter superávit. O lucro é para banco privado. Banco estatal é superávit, porque ele precisa continuar fazendo desenvolvimento, certo? E o banco privado tem que ter lucro, porque é lucro. Só que eles têm que lembrar que eles são concessionária pública. É uma concessão pública que se dá ao banqueiro, aos bancos para praticarem no mercado. Por que é chamado de agiota? Não tem nem ideia. É porque ele não é regular. Entendi. É porque ele não é regular. Se ele fosse tivesse regular, ele poderia praticar a taxa de 10% para ele. Entendi. Ele poderia praticar a taxa de 10%. Uma factory, por exemplo, que possa também, se ela ser regular, passar a ter um IP, passar a ser meio de pagamento, passar a ter uma autorização do Banco Central, ele pode continuar praticando a taxa dele de 10%. Ele vai poder praticar a taxa de 10%. 5%, 8%, 12%. Tranquilamente. Ele é só chamado de agiota porque ele não é regular. Ele não tem autorização do Banco Central para fazer os empréstimos. A partir do momento que ele tem, ele pode praticar essas taxas. Porque não tem limite. É sem limite. Como o juiz já escreveu isso, o banco não tem limite para cobrar seus juros. Entendi. Porque o STF autorizou os bancos a cobrarem do jeito que eles quiserem. E todas as empresas concessionárias podem fazer o que é autorizadas por governo a funcionar. Pode fazer o que quiser? Não. Mas o banqueiro, sim. O banqueiro ele não regula ninguém e não é regulado, né? Então ele vive do jeito que quer, faz o que quer, quando quer. Muito complicado, muito. E aí eu gosto de entender essas irregularidades porque a gente olha aquilo e tá numa diversidade naquele momento financeiro de precisar contratar o dinheiro, né? A gente acaba aceitando realmente. Mas aí voltando. Beleza. Ó, assisti aqui o podcast, fui dar uma olhada no meu contrato. Quando tem contrato, né? Quando a pessoa recebe o contrato. Não dá nem pra identificar, né? Aí achei lá que realmente eu tenho o seguro que foi pago integral. E eu já fiz um refim, fiz outro refim, e eu já paguei esse seguro umas 3, 4 vezes. O que fazer? Buscar revisionar todos esses contratos. Revisar todos eles. Entendi. Todos eles podem ser revisados. Porque não existe vamos chamar assim, que você perdeu o direito de reclamar de um contrato se ainda não prescreveu o direito de revisar aquele contrato.
Então, todas as operações, e se são chamadas operações mata-mata, você volta até atrás da última operação que não foi mata-mata. O que seria uma operação mata-mata? Essas são as renovações. Ah, entendi. Aí agora Eu faço um empréstimo aqui e mato o outro anterior. e já entra com a próxima. Aí depois, na próxima, eu faço outro empréstimo aqui e mato o anterior. São as operações mata-mata. Entendi. Ela pode ser revisada, revisão em todos os contratos, inclusive aqueles liquidados. E geralmente acha muito outras coisas irregulares, né? Não, olha, hoje está muito difícil você achar um contrato no banco, principalmente em consignáveis, que não tenha irregularidade. É muito difícil você encontrar um contrato hoje que é de financiamento de imobiliário que não tem irregularidade. A irregularidade ela vai depender da sua magnitude, se é muito ou se é pouca. Porque muitas vezes se cobra de diferença que não compensa judicialmente propor a ação. Que não compensa. Mas aquele ali foi cobrado indevidamente. Agora você imagina que aquela instituição cobrou aquele valor pequeno. Deu total de R$10, R$15, R$12, indevido. Agora você imagina isso, R$12 no universo de 1.000 contratos, 5.000 contratos, 30.000 contratos. 1 milhão de contratos. 1 milhão de contratos. Olha o que significa. Entendeu? Em ganho extra. Em ganho extra. Essa prática nós temos que mudar. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, eu servi os bancos, né, por muitos anos, e muitos anos atrás, eu tenho certeza que a Amador Aguiar e tantos outros banqueiros, certo? Finos, banqueiros decentes, com ética, estariam revirando o seu túmulo do que está acontecendo hoje. Hoje não tem ética, Escárnio, né? não tem uma visão, empatia Nenhuma. com o cliente, São com o práticas ser humano, certo? O banco ganha dinheiro, mas ele tem que ter senso, ele tem que ter um bom senso, ele tem que ter ética, ele tem que ter uma visão que não seja espúria, expropriatória, porque antigamente se preservava a vida, a saúde financeira do cliente, porque senão o cliente você morre. Aquele velho ditado, não se mata a galinha de ovos de ouro. Não, mas eles vão até o osso, né? Não, ao osso? Não. Roem todo o osso. Porque o osso agora também, que eu não estou dizendo para você, nós temos casos aqui que tem 400% de percentual acima do ganho. É um absurdo, é um negócio que é falta de respeito E do ser é humano, pensionista, né? hein? E pensionista. Uma Nós já falta de- comentamos sobre esse caso aqui nos casos práticos do escritório. Sim. Se você não assistiu, tem os outros episódios, tem muita coisa boa, gente, aqui no canal. Assista aí, não esquece de compartilhar, não esquece de curtir, não esquece de ativar o sininho, porque você sabe que toda semana tem um episódio novo pra você aí. Olha só, partindo agora pra nossa reta final, seguindo aqui a ideia nossa. Você não me fez uma pergunta ainda, até hoje. Qual pergunta, doutor? Você Queiroz? não me fez a pergunta. Vamos Por fazer que o agora. Ministério Público não entra nisso? Vamos fazer agora. Por que que não entra nisso? É porque ele fala o seguinte, é um direito, não é um direito difuso, é um direito coletivo. Explique. Não, ele fala o seguinte, ó, eu vou estar litigando por algo, certo? Que contempla uma coletividade e tem que ser individual, é um direito individual, né? Porque ele não vê o banco como um órgão, como uma concessionária pública, certo? Como mesmo tendo autorização, ele não vê, ele vai achar que ele vai estar interferindo, né, na atividade do mercado. Ele não tem interesse porque muitas vezes ele pega o dinheiro no banco, né? Financia o seu apartamento luxuoso com taxas menores, ele pega lá o consignado dele, pega mais lá com a taxinha muito boa, o gerente é muito legal com ele, tá certo? E ele vai falar assim, mas nada, cada um tem que pagar a sua conta. Eu tomo meu empréstimo com o banco aqui, consignado, pago, eu fiz aquele financiamento da minha cobertura, certo? E eu paguei de boa, né? Agora esses servidores que não fazem isso, eles têm que se penar mesmo, eles têm que pagar. Então é por isso, é o preconceito, existe um preconceito em relação a devedores. Entendi.
E não estão esquecendo que tem uma doença, a sociedade está doente. Sim, a gente. Tá uma doença mental e existe aquela febre do consumo, o estímulo ao consumo. É muito forte. Viu, senhor promotor do direito cidadão, promotor aí direito do consumidor, certo? Das procuradorias. A sociedade está doente, o servidor está doente, certo? E precisa de amparo, e precisa de mudar essa prática. Não é que vai resolver tudo, mas você parar essa prática, mudar esse comportamento dos banqueiros, eles terem mais um pouco de empatia e mais, fazer o crédito o quê? Crédito o quê? Voltar. Crédito do quê? Responsável. Responsável. Crédito responsável. Aí você vai falar crédito responsável para o agiota. O agiota hoje está sendo mais responsável do que o banco. Ué. Que ele fala assim, eu não vou te emprestar porque você não vai dar conta de me pagar. Exato. Você me dá a sua casa para mim? Isso. Aí eu te pago, porque a sua casa vai passar a ser minha. Mas ele tá falando, não, você não vai dar conta de pagar, só desconto. Ó, vou descontar os chequinhos pequenos. Grande não, porque esse grande que devolver, você vai dar conta de pagar. Então, as agiotas estão mais responsáveis em relação às atitudes dos bancos hoje. Lamentavelmente. Nossa, lamentavelmente. Mas vamos lá, para a gente partir para a pergunta final, eu vou deixar uma pergunta para vocês dois. Qual seria a dica principal para quem vai contratar um novo serviço que esse servidor ele deva ficar atento? Então, antes de contratar o serviço. Primeiro, contratar advogado especialista, que tem capacidade de entender um balanço, que tem capacidade de entender lançamentos bancários, contábeis, tem capacidade para calcular juros, saber o que é um juro composto, um juro não composto, saber calcular, por exemplo, como o banco está cobrando, se é o juro por dentro, por fora, se está cobrando com a taxa efetiva ou não efetiva, saber se o banco está cobrando, certo? Nos seus extratos bancários, juros além daquele que está definido, se a taxa que ele está informando ali, ela é efetivamente a taxa que ele está cobrando nos juros aqui, para que ele saiba, seja técnico em fazer isso. Porque não adianta o advogado falar assim, não, eu mando para o contador, é mais despesa para fazer. Ele tem previamente saber disso, para que possa informar o juiz aonde realmente está sendo lesado pela instituição financeira. Não pode ser aquela tese abrangente, uma tese, vamos dizer assim, que atira para todo quanto é lado. Isso não se cabe nesse caso. Então, procurar especialista verdadeiramente. E não significa que ele tem 10 mil causas, 2 mil causas de direito do consumidor, que é especialista. Ele sabe invocar a norma do Código do Consumidor, mas não sabe identificar aonde ali que está sendo cobrado. E em que? E qual a diferença? E você vê que os banqueiros trabalharam muito bem na reforma do Código de Processo Civil. Porque atuaram muito, principalmente na hora da defesa. Por quê? Porque eles impuseram tanto para os embargos à execução, você vai entrar com os embargos, entrou com a execução judicial, ou uma ação chamada monitória. Eles, antes você podia, na ação monitória, alegar todas as suas causas e tudo mais. Você não tinha obrigação de dizer, enquanto que era sua dívida, olha, eu não devo isso. Você tem que dizer o que você entende que você deve, sob pena de não ser aceito sua defesa. Verdade. E também nos embargos à execução. Se você não apontar quanto é que você deve, não é acolhida a sua defesa. Isso beneficia quem? O credor, o banco, a instituição. Porque o cara não sabe, muitas vezes, calcular. Para ele fazer o cálculo, ele tem que contratar um contador ou um especialista financeiro para fazer os cálculos. Ele vai ter que gastar dinheiro. Ele não tem dinheiro, ele deixa de fazer a sua defesa. O advogado não sabe calcular, não sabe apontar qual é a diferença, ele acaba se perdendo. Então o banqueiro até nisso blindou ele. O banqueiro se blindando cada vez mais. E mais, vocês sabem por quê também? Porque a partir do momento também, quando você faz isso assim, ó, eu não devo 1 milhão, eu devo 500 mil. Você sabe o que acontece com esses 500 mil? O credor já tem direito de expropriar seu patrimônio em 500 mil, porque você já confessou.
Você já reconheceu aquele valor. Entendi. Mesmo você não tendo noção clara se é realmente Se é 500. Mas esses 500 já podem entrar na tua conta, pode antecipadamente bloquear bem seu e expropriar patrimônio seu por esses 500 mil. Que gozo, hein? E isso foi feito, passou e todos os deputados, senadores deixaram isso acontecer. Né? Com a defesa do consumidor não está sendo feita de forma adequada para aqueles órgãos realmente que se dizem defesa do consumidor. É. Ufa! Tenso demais. Doutor Ian, deixa aí a sua dica, meu querido. Bom, primeiramente, eu acho que de maneira administrativa é o consumidor ele ter acesso a essa informação importante, né? Agora, ouvindo as nossas considerações aqui, certamente vai saber melhor como se posicionar e também, agora, mais informação, rebater também o operador bancário, né? Dizer que isso é uma prática escura, que é venda casada, né? O artigo 39 delimita as condutas, né, que o prestador de serviço não pode fazer e não deixar isso acontecer, né? E como o doutor acabou de colocar, uma vez acontecendo, tem que revisar judicialmente, porque uma cobrança abusiva não pode deixar barato, porque para o banco você é só mais um, mas você que foi lesado, você precisa discutir os seus direitos, né? Então, envolve aquilo também que já falamos várias vezes, não ter medo, né? Saber que sim, é possível derrotar o banco, mas tem que saber bem quem está do seu lado, né? Entendi. Muito bom, muito bom. Gente, eu adorei. O episódio de hoje Esclarecedor, né, Diego? muita luz em muita coisa que estava escondida. Nunca mais vou olhar os contratos de maneira que olhava. Realmente agora fica mais atento a essas coisas. E você que está nos assistindo, não se esqueça. Se você precisa, tá super endividado, tá endividado, ou está em dia, mas está apertado no orçamento e deseja aí fazer Uma revisão. uma revisão, né? Entender aquilo que possa trazer um conforto melhor para você financeiramente. Entre em contato com o nosso time aqui, que o pessoal vai te atender, vai te acolher e o melhor, vai te direcionar com uma expertise, com profissionalismo, para que você realmente consiga ter uma melhor qualidade de vida, que é o principal disso tudo. Doutor Queiroz, gratidão mais uma vez por estar compartilhando os seus conhecimentos. Fico muito feliz. Uma mensagem final aí para quem está nos assistindo. Diego, eu digo o seguinte: tenha fé, tenha esperança e acredite. Porque acima de Deus não há mais ninguém. E a fé, ela predispõe você lutar. Não adianta ter fé e esperança sem lutar. Então você tem que lutar pelos seus direitos. Se algo está realmente errado, não está devidamente, lute. Nós estamos aqui para abraçar essa causa, abraçamos essa causa, tá certo? Não é uma luta contra o banqueiro, contra o sistema. Não. Nós já dissemos, o sistema que está aí, ele vai ganhar dinheiro. Mas agora, não às custas do sofrimento do servidor público, não às custas do próprio coitado dos aposentados, certo? Existem outras formas de se ganhar dinheiro no mundo com banqueiro, né? Eu digo sempre, o JP Morgan teve um lucro líquido de 195 bilhões de dólares, certo? E o patrimônio líquido dele, sobre o patrimônio líquido, é 11% sobre o patrimônio líquido, 195 bilhões de dólares. Certo? Muito, muito bem essa instituição. E 11% sobre patrimônio líquido. Extraordinário resultado. Agora, nós temos o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, acima de 24% do patrimônio líquido. E faturando, sabe quanto? 40 milhões de reais. 45 milhões de reais. E tendo um percentual do seu patrimônio absurdo. Então, significa ter alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Banqueiro, você não está sendo um profissional. Porque ganhar dinheiro de um pobre coitado, que não um refém, como ter um contra-cheque, e você apropriar-se da renda praticamente dele, isso não é profissional. Isso é amador. E você está lá na ponta com muitos amadores
sem dignidade com o ser humano, não dando dignidade ao ser humano. Então não tem, eu diria o seguinte, antigamente, para se admitir no banco, um profissional, ele tinha que ter escrúpulo. Hoje nós temos muitos inescrupulosos, certo? Que não está preocupado com o cidadão ou com o cliente. Importa ele quanto que ele está tirando, quanto que ele está recebendo. E isso, os bancos perderam isso. E vou dizer, você banqueiro, você banco, volte atrás, vamos olhar com um olhar diferente, vamos ter um lucro que é saudável, um lucro. Por quê? Na hora que o banqueiro, por uma razão ou outra, vai quebrar, vai liquidar, o que acontece com ele? O governo Ele vai correr atrás da União, né? Do presidente, do Ministério da Fazenda, né? Para ajudar ele, não é verdade? Sim. Você lembra quanto que o Fernando Henrique Cardoso colocou na mão dos banqueiros que falou que estava com problema? 52 bilhões de reais. Eles devolveram esse dinheiro? Não devolveram. E dinheiro nosso. Né? 52 bi foram lá chorar porque nós tinha problema no mercado. Então, temos que socorrer o banqueiro. E quem socorre, senhor governador, senhor presidente do Banco do Brasil, senhor presidente da Caixa Econômica, senhor presidente do BRB, quem socorre os servidores públicos? Quem? E tem condições. Não vai fazer média. Vai fazer o quê? O justo. Alonga a dívida deles dentro do que é consignável. E mais, seu governador que não quer aumentar o salário ou que não pode aumentar o salário, que não tem recurso suficiente para aumentar o salário, orienta o banqueiro. O quê? Alonga as dívidas. Certo? Ajuda, né? Ajuda. Por quê? Vai receber. De todo jeito vai receber. Agora, manter essas condições é desumano. Não, é realmente desumano. É fora de série. Mas é isso. Mais um episódio concluído com sucesso, com muita informação útil. Como eu disse no início, ia surpreender e surpreendeu de verdade. Muito, muito bom. Deixo aqui a nossa gratidão para você, Dr. Ian. E aí, as suas considerações, meu querido? As considerações finais aqui é ficar mais atento, né? A partir de agora, as práticas dos bancos. E analisar também com muito carinho que cabe sim revisão, né? E saber que, lamentavelmente, administrativamente não tem jeito, né? Então, e principalmente se atentar à questão dos juros incidindo sobre a sua parcela, que é uma prática que eu diria que é padrão de bancos muito procurados pelos servidores públicos. Uns porque não tem opção, porque é servidor distrital, e outros, né, de outros bancos também que são do estado que tem essa prática que imputamos aqui como espúria, né? Então, é isso. E esperamos que tenha sido muito esclarecedor esse podcast hoje, falando sobre o seguro prestamista. Muito bom. Em breve, um novo episódio com convidados especiais que vão estar conosco aqui. E lembrando, se você precisa de ajuda, você não está sozinho. Clica aqui embaixo e entre em contato que a gente vai ter prazer. Queiroz Advogados está aqui para vai te ajudar. Apoiar. É isso aí. Um excelente dia, uma excelente noite. Eu não sei o horário que você está assistindo, mas nos vemos no nosso próximo episódio. Um grande abraço.